Ok, moçada, vamos definir agora algumas distâncias importantes para a gente poder agora ir para os cálculos nessa parte de lente, tá certo? Eu coloquei uma situação aqui para vocês, um daqueles desenhos que a gente fez lá para a lente convergente, né? Aí nas aulas passadas, tá certo? Eu coloquei, por exemplo, um objeto de frente para uma lente convergente, né? Perceba que esse objeto ele está entre o antiprincipal e o foco, e nós já vimos que essa imagem ela ia ser formada depois do outro antiprincipal. Está aqui a imagenzinha formada, tá certo? E aqui a gente vai fazer algumas definições. Eu vou definir primeiro algumas distâncias aí na horizontal, e depois eu vou definir algumas distâncias na vertical, tá? A primeira distância na horizontal que eu vou fazer vai ser a chamada distância focal. O nome é autoexplicativo, é a distância do foco até a lente. Essa ideia a gente já viu lá nos elementos notáveis. Então essa distância do foco até a lente, nós vamos representá-la aqui, ó, por Fzinho, F minúsculo, tá? É a chamada distância focal. Então o que é distância focal? Distância do foco da lente até a lente. E a gente vai fazer essa representação por Fzinho, F minúsculo, ok? Vamos definir outra distância na horizontal, a distância do objeto até a lente. A distância do objeto à lente nós vamos representar aí pela letra P, que nem nós fizemos lá na parte de espelhos, tá certo? Ó, distância na horizontal, P. O que seria o P para a gente? Distância do objeto à lente, tá certo? E vamos definir agora a distância da imagem à lente, seria a nossa terceira distância aí na horizontal. Então essa distância da imagem até a lente, nós vamos representá-la por P', essa distância da imagem à lente. Tá aqui, ó, P', ok? Essas são nossas três distâncias na horizontal. Fzinho, distância focal, distância do foco à lente, tá certo? Então se você pegar alguma questão que fale assim, considera uma lente de distância focal 50 centímetros. Aí você vai colocar Fzinho igual a 50 centímetros, tá? Um objeto está a 40 centímetros de uma lente. Se a questão diz que o objeto está a 40 centímetros de uma lente, você vai colocar P é igual a 40 centímetros, tá certo? E a imagem foi formada a 60 centímetros de uma lente. Aí você vai colocar P' é igual a 60 centímetros. Perceba que inicialmente eu não estou me referindo aí aos sinais. Os sinais a gente vai ver mais à frente. Estou só me referindo aos valores e à letra, o significado que tem cada letra, tá certo? Cada distância dessa daí que a gente analisou na horizontal, tá bom? E nós temos duas distâncias aí na vertical. Nós temos o tamanho do objeto. Perceba que o tamanho, a altura do objeto, ele está na vertical. E nós vamos representar este tamanho do objeto pela letra O. Então, o que seria O para a gente? A altura do objeto. Altura do objeto, tamanho do objeto. Tá certo? O tamanho da imagem, a altura da imagem, seria a nossa segunda distância aí na vertical. Eu vou representar essa altura da imagem pela letra I. Está aqui, ó, representado pela letra I. Então, se você pegar alguma questão que fale assim, ó, um objeto de 2 centímetros de altura, aí você vai colocar O é igual a 2 centímetros. Uma imagem de 5 centímetros de altura, você vai colocar I igual a 5 centímetros. Perceba que eu não estou falando ainda dos sinais, calma, estou falando aqui em módulo, tá? Os sinais, novamente, eu vou chamar a atenção de vocês, nós vamos ver os sinais lá na frente, tá certo? Aqui tem alguns sinais que a gente precisa colocar, mas inicialmente eu não estou chamando a atenção para os sinais, e sim para o significado de cada letra, né? Sim para o significado de cada tamanho desses aí, tá certo? Então, resumindo aqui na tranquilidade, Fzinho, distância focal, P, fala aí para mim, P, diz aí, isso, distância do objeto à lente, muito bom, P', distância da imagem à lente, belezinha, show de bola, o nosso O, altura do objeto, tá certo? Altura do objeto. E o nosso I, altura da imagem. Bem fácil, bem tranquila essa ideia. Você tem que ter aí na sua cabeça um nome de cada letrinha dessa. O que cada letrinha dessa daí representa? Para você poder vir agora para a parte dos cálculos, tá certo? Na parte dos cálculos, bem, nós temos uma equação chamada equação de Gauss. Essa equação de Gauss, ela vai representar aí para a gente, ela vai trabalhar com as grandezas na horizontal, que são F, P e P', tá? Então a equação de Gauss trabalha com as grandezas na horizontal. Eu vou colocar a equação de Gauss aqui para vocês, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, está aqui, mais 1 sobre P', está aqui, ó. Essa aqui é a equação de Gauss que todo livro nessa parte de óptica, né, geométrica, traz. A equação de Gauss dessa forma aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Particularmente falando, Rodrigo, eu não gosto
certo? Ó, desta equação de Gauss desse jeito, com este formato. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com a equação de Gauss com este formato aqui, você vai precisar ficar tirando MMC, vai precisar passar uma fração para o outro lado, ou seja, você vai ter que trabalhar com soma de fração, subtração de fração, tirar MMC, que convenhamos, né? Na hora que você estiver fazendo as contas, você parar uma conta para tirar MMC é um negócio extremamente chato, certo? É extremamente chato. Então, por opção, eu não vou utilizar a equação de Gauss dessa forma. Eu vou utilizar a equação de Gauss desse jeito aqui, ó, de uma maneira bem simples, ó. Produto, tá? Dividido aí pela soma. Dividido pela soma. Olha como é fácil. Nossa distância focal, então, vai ser o quê? Vai ser o produto, P vezes P', distância do objeto à lente, distância da imagem à lente, dividido pela soma, P mais P'. Distância do objeto à lente, distância da imagem à lente. Então, quando eu for resolver as questões com vocês, eu vou utilizar esta equação aqui, ó. As duas equações, lembrando, elas são equivalentes, as duas, tá certo? Se você quiser usar desse jeito, você pode usar. Você vai encontrar o mesmo resultado se você utilizar a equação de Gauss dessa maneira aqui. Perceba que a equação de Gauss, ela só mexe com as distâncias na horizontal, F, P e P', ó. F, P e o P', só as distâncias aí na horizontal, tá legal? E nós temos uma segunda equação, a chamada equação do aumento linear, tá certo? O aumento linear, aqui nós vamos representá-lo pela letra A maiúsculo, tá? Ó, letra A maiúsculo representa a chamada grandeza aumento linear, tá ok? O aumento linear, ele vai relacionar as grandezas na vertical e as grandezas na horizontal. Por exemplo, a equação do aumento linear, ela é assim, ó. Você vai pegar I, que é o tamanho da imagem, e dividir por O, que é o tamanho do objeto. Aí você calcula o aumento linear. Então, o que seria para a gente o aumento linear? I sobre O. Tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Lembrando que quando você for fazer essa relação, essa razão, as unidades têm que ser compatíveis, né? Metro e metro, centímetro e centímetro. Não pode ser metro e centímetro, tá? As unidades, elas devem ser compatíveis quando vocês forem utilizar com as duas equações, tanto a de Gauss como a equação do aumento linear. Isso é um detalhe importante, tá? Você trabalha com as mesmas unidades, ou tudo em metro, ou tudo em centímetro, ou qualquer outra unidade, tá certo? Então, aumento linear, você pode calculá-lo assim, ó, I sobre O, ou então você pode calcular desse jeito, ó, menos P' sobre P. E aqui, pelo amor de Deus, tá? Não esqueça de colocar este sinal aqui, ó, não esqueça, tá certo? Quando eu vou corrigir as provas, quando eu vou analisar uma resolução de uma questão onde o aluno precisa usar a equação do aumento linear, é super comum ele esquecer deste sinal aqui, ó. E você não pode esquecer deste sinal, senão as suas contas elas vão dar todas erradas. Vai ficar horrível, tá? Você vai perder a questão por conta deste sinal, tá certo? Por conta deste sinal aqui. Então a equação do aumento linear, perceba, ela relaciona grandezas na vertical, as medidas na vertical, I e o O, e ela relaciona também as medidas na horizontal, P', que está na horizontal, e o P, que está na horizontal, tá certo? Beleza, aqui eu vou destacar aqui a equação do aumento linear para a gente. Tá joia? Tranquilo. Agora uma coisa que talvez esteja passando aí pela sua cabeça, tá certo? Poxa, mas o que é esse aumento linear? Eu nunca usei numa questão, como é que é essa história? Como é que é essa ideia do aumento linear? Como é que eu faço para eu entender essa ideia numa boa? Aí eu coloquei aqui para vocês o significado, uma observação super importante, tá, pessoal? Porque quando você estiver lendo a questão, geralmente a questão não vai falar assim, ela pode até falar, ela pode até te dar essa informação aqui que eu vou falar, mas geralmente não é. Geralmente a questão não chega para você e fala assim, olha meu filho, o aumento linear ele vale 7. Geralmente a questão não faz isso. Geralmente a questão diz assim para a gente, ó, a imagem ela é 7 vezes maior do que o objeto, ou então a imagem ela é 20 vezes menor do que o objeto, tá? Ele não te dá o aumento linear de maneira direta, tá certo? Mas ele te dá uma informação que você vai chegar ao aumento linear. Então, o que é que seria o aumento linear para a gente, resumindo? Coloquei aqui para vocês, ó, o aumento linear, o módulo dele, né, o módulo, tá? Ou seja, você desconsiderando o sinal, tá, do aumento linear, ele vai lhe dizer quantas vezes a imagem é maior do que o objeto ou quantas vezes a imagem ela é menor do que o objeto. Então, repetindo essa ideia, o módulo do aumento linear, ele nos diz quantas vezes a imagem é maior do que o objeto
ou quantas vezes a imagem é menor do que o objeto. E para você entender essa ideia aí numa boa, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, para a gente poder analisar aí os valores desses aumentos lineares aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Então no item A eu coloquei assim, aumento linear igual a menos 2. Qual o significado? Você vai pegar o módulo do aumento linear. Qual o módulo de menos 2? Diz aí. Isso, 2, beleza. Então o que significa o aumento linear igual a 2? Significa que a imagem ela é 2 vezes maior do que o objeto. Tá? Perceba que a gente está analisando o módulo 2 vezes maior do que o objeto, tá certo? Ó, aumento linear igual a 2, você pode colocar aí, ó, significa dizer que a imagem é o dobro do tamanho, do objeto, é o dobro do tamanho do objeto. Tá aqui, tá certo? Ah, mas o menos não diz que ela é menor, não? Não. O menos, o sinal aqui, ele só vai informar se a imagem é do tipo real ou virtual, tá certo? Eu já vou colocar aqui a ideia para vocês. Este menos aqui, lá embaixo eu já vou comentar novamente, mas o menos, tá? Ele significa dizer que a imagem é do tipo real, tá? Que a imagem ela é invertida, que essa imagem ela é projetável, tá certo? Essa imagem é do tipo real. Tudo bem? Então, se você pegar uma situação, se a questão disser assim, a imagem é 2 vezes maior do que o objeto, a imagem é o dobro do tamanho do objeto, aí você vai colocar A igual a 2. O menos ou o mais, dependendo da situação, você vai analisar se a imagem é real ou virtual. Aí você coloca o menos ou mais. O sinal você vai se preocupar aqui embaixo. O sinal eu vou chamar a atenção já de vocês aí para o sinal para você ficar aí numa boa. Se eu pegasse um aumento linear desse tipo, ó, aumento linear igual a 1/3, o que isso significa? Significa dizer que a imagem ela é 1/3 do tamanho do objeto. Ou seja, a imagem é menor do que o objeto. Então uma conclusão importante que nós podemos tirar, tá certo? Quando você quiser representar uma imagem menor do que o objeto, se a imagem for menor do que o objeto, você vai representar aí o aumento linear em forma de fração, tá certo? Então, imagem menor, com tamanho menor do que o objeto, você representa em forma de fração. Imagem 3 vezes menor, 1/3. Imagem 7 vezes menor, 1/7. Uma imagem 20 vezes menor, 1/20, tá certo? Você coloca a fração. Tá? Quando a imagem for menor, para você poder ficar tranquilo. Então, aumento linear igual a 1/3 significa dizer que a imagem tem 1/3 do tamanho do objeto. A imagem é 1/3. Deixa eu melhorar aqui para vocês poderem entender. Ó, a imagem é 1/3 do tamanho do objeto. Ou seja, 3 vezes menor. Vou colocar assim, ó, para ficar bem bacana. Ou seja, 3 vezes menor. 1/3, né, do tamanho do objeto, ou seja, a imagem é 3 vezes menor. Se a questão disser a imagem é 10 vezes menor do que o objeto, legal. Aumento linear, 1/10. Não esqueça. Se a questão disser que a imagem é menor, coloque em forma de fração, aí você vai estar tranquilo. Este mais não significa dizer que a imagem ela é maior, não significa dizer que a imagem ela é menor, não. O mais, ele só vai nos dizer se a imagem é real ou virtual. E aqui eu já vou antecipar um pouquinho, o aumento linear positivo, a imagem é do tipo virtual, é uma imagem direita, é uma imagem que não pode ser projetável, tá certo? Não pode ser projetável. Eu coloquei aqui no item C uma situação bacana, o aumento linear igual a -1. Poxa, vamos pensar, se o aumento linear é a quantidade de vezes que a imagem é maior ou menor do que o objeto, quando eu falo que o aumento linear vale -1, eu estou me referindo quando eu pegar em módulo de -1 vale 1. Então aqui eu estou dizendo para vocês que a imagem é uma vez o objeto. Se a imagem é uma vez o objeto, a imagem e o objeto eles vão ter o mesmo tamanho. Então sempre que a questão disser que objeto e imagem possuem o mesmo tamanho, né? Que é uma situação que a gente já estudou lá na aula passada, quando o objeto está sobre o ente principal, a imagem também vai ser formada sobre o outro ente principal, tá certo? Então nesse caso, o objeto e a imagem eles possuem o mesmo tamanho, fica aí essa ideia só para a gente lembrar da aula passada.
Se você não estiver lembrando, se você estiver viajando nisso que eu estou falando agora, que eu acabei de falar, volta para a aula passada, assista para você poder ficar tranquilo, tá certo? Não pule a aula passada foi muito importante, tá certo pra gente? Então assim, se a questão de sec, o aumento linear vale, por exemplo, -1, a gente pega em módulo. O módulo de -1 dá 1, legal. Isso significa dizer que a imagem é uma vez o tamanho do objeto. Se a imagem é uma vez o tamanho do objeto, a gente pode falar que a imagem e o objeto eles possuem o mesmo tamanho. Uma vez alguma coisa é a própria coisa, tá certo? Então, a imagem e o objeto eles vão possuir aí o mesmo tamanho, vão possuir aí a mesma altura, tá certo? Então, vamos anotar isso daí para ficar legal. Aumento linear igual a -1. Vamos colocar a imagem possui o mesmo tamanho do objeto. Bacana. O menos significa dizer que ela é do tipo real, que ela é do tipo projetável, né? Essa imagem aí, ela é projetável, ela é do tipo real, tá certo? Daqui a pouco chama a atenção de vocês novamente aí para o sinal, tá? Para esse sinal aqui, ó, este menos. Beleza? Tranquilo. Então, só revisando aqui essa ideia de aumento linear, que é uma ideia importante, que é uma ideia que você tem que colocar aí na sua cabeça para você poder resolver as questões. Quando você for ler a questão, você vai fazer a interpretação e você vai colocar o valor do aumento linear lá na hora, tá certo? Então, resumindo aqui a brincadeira. Se a imagem for maior do que o objeto, 5 vezes maior, aumento linear igual a 5, certo? Se a imagem for menor do que o objeto, 5 vezes menor, aumento linear você coloca em forma de fração, 1/5, tá certo? Se a imagem for do mesmo tamanho que o objeto, aumento linear igual a 1. Os sinais que apareceram aqui, eu coloquei só para chamar a atenção de vocês. Os sinais, eles não influenciam no tamanho, tá, do objeto. Os sinais, eles vão nos informar se a imagem é do tipo real ou virtual, tá certo? Essa é a ideia aí que você tem que ter. Então, a partir de agora, quando você pegar uma questão lá de lentes, nessa parte de cálculo, leia com atenção, tente identificar o aumento linear, se é que tem, se a questão traz, e se trouxer, você já coloca aqui essa ideia para você não errar, tá certo? É uma ideia bem fácil, uma ideia bem tranquila. Nós vamos para a convenção de sinal, tá? Lembrando que eu estou considerando aqui, ó, para essa convenção de sinal, para essa minha tabela irada aqui, objetos reais, objetos do tipo real, tá certo? Objetos do tipo real. Outro detalhe importante, com essa tabela irada aqui, você não vai precisar viajar, certo? Você não vai precisar saber aquela ideia que os livros trazem, do tipo referencial de Gauss. Ah, nós temos um eixo positivo lá para o objeto, um eixo positivo para a imagem. Você não vai precisar saber disso daí. Então, se você aqui, ó, aprender a construir a tabela irada, você está tranquilo. Para objetos reais você consegue resolver aí todas as questões de objetos reais numa boa. Essa tabela irada é a mesma tabela que nós já usamos, né, lá na parte de espelhos esféricos, tá? Então, o bacana, aquela tabela que a gente usou na parte de espelho, você pode usar aqui agora. A tabela continua do mesmo jeito, os sinais são os mesmos, tá certo? Então, se você não lembra daquela tabela lá na parte de espelhos esféricos, eu vou aqui construir novamente para vocês ficarem tranquilos. Vou preencher a tabela aqui para vocês ficarem numa boa, tá certo? Nós temos, ó, para você preencher, você coloca assim, ó, imagem real, imagem virtual, aí você coloca na sequência, ó, pia, tem que ser na sequência, pia. Lembrando que nessa pia a gente tem uma linhazinha aqui, ó, tem uma linha na pia, entendeu aí? Ó, pelinha e... o que é o pelinha? O pelinha é a distância da imagem à lente, ó, tá aqui, tá certo? O I pra gente é a altura da imagem, tá? E o A pra gente é o aumento linear, tá certo? Perceba que essa tabela, ela só tá fazendo referência aí para vocês em relação à imagem, pelinha e o A, tá? Tudo referente à imagem. Você coloca imagem real, imagem virtual. Tem que ser nessa sequência. Então, imagem real, imagem virtual, pia. Bacana, vamos preencher aqui, ó. Olha como é fácil o preenchimento. É o mesmo preenchimento que nós vimos lá nos espelhos esféricos. Você coloca mais, menos, menos, tá? Se você conseguiu construir a primeira linha com os sinais, a segunda linha é só você trocar. É só você inverter os sinais. Aqui eu coloquei mais
para real. Então aqui é menos. Aqui eu coloquei menos, legal, aqui é mais. Aqui eu coloquei menos, legal, aqui é mais. É só você inverter. Então bem fácil. Imagem real, imagem virtual, pia. Lembrando que é pelinha, tá certo? Pelinha. Tudo bem? Não troquem isso daqui, ó. É real, virtual, tá? Se você confundir lá na hora, meu Deus, é real ou virtual primeiro? É só você lembrar do alfabeto, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R. Ó, o R aqui veio primeiro. Por isso que ele vem aqui primeiro real, tá? R, S, T, U, V, virtual. Então no alfabeto o R vem primeiro, é real. O V vem depois, virtual. Tá? Pensa assim, se você se confundir lá na hora, fica legal. E o pia? Mais, menos, 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 mais, mais. Tá certo? Lembrando que a imagem real, nós já vimos isso, é aquela imagem que é projetável. É aquela imagem que é do tipo projetável. Projetável. É aquela imagem que é do tipo invertida, tá? Invertida aqui para chamar a atenção de vocês, para dar mais uma lembrada aí nessa ideia importante, tá? Invertida. A imagem virtual, ela é do tipo não projetável. A imagem do tipo virtual, ela é não projetável. Não projetável. A virtual, você não consegue projetar sobre uma tela, você não consegue projetar, né, aí numa parede, tá certo? Ela é não projetável. E a imagem virtual, ela é sempre direita. Ela aparece sempre normal para a gente, de cabeça para cima, tá? Ela é do tipo direita em relação ao nosso objeto real, tá bom? Tranquila essa ideia. E só um detalhe importante, pessoal. Quando você estiver lendo a questão lá, dessa parte aqui de referencial de Gauss, essa parte de cálculo, tá? Como eu falei, isso aqui tudo eu estou considerando para objeto real. E sempre que você estiver trabalhando com objeto real, sempre, tá? Objeto real, se você notou, se a questão não disser nada, tal, tudo já desconfia que é objeto real. 99% das questões que vocês forem resolver, vocês vão perceber que elas são do tipo, né, elas trabalham com objeto real. São pouquíssimas as questões que usam objeto virtual. Então, objeto virtual não vou nem comentar aqui, tá certo? Para não dar um nó na cabeça de vocês, tá bom? Então, assim, objetos reais, você vai trabalhar, você vai considerar a distância do objeto à lente, o nosso P, como sendo positivo, tá? Como sendo positivo, e a altura do objeto também como sendo positivo, tá? Como sendo positivo. Então, se você estiver trabalhando com objeto real, o P, a distância do objeto à lente, você vai colocar positivo. O O, você vai colocar positivo. Resumindo, né? As informações sobre o objeto você coloca positivas, tá? Para você não se confundir. A questão começa a falar lá sobre o objeto, né? Lá no enunciado. Poxa, o objeto, as medidas que a questão der para você, você já coloca positivo, que provavelmente é objeto real. A questão vai trabalhar com objeto real. Então o P é positivo, o O é positivo, tá certo? E se a questão estiver trabalhando com objeto real, aí quando ela estiver falando, né, da imagem gerada por esse objeto, aí é só você ter em mente aqui a tabelinha. Imagem real, imagem virtual, pia, mais, menos, 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 mais, mais. Você está tranquilo. E um detalhe importante, nós vimos, né, aí na aula passada, que o espelho côncavo ele estava para a lente convergente, né? Espelho côncavo estava para a lente convergente. Chamei a atenção de vocês que não estou dizendo que o espelho côncavo ele é uma lente convergente, são sistemas ópticos diferentes. A lente, ela refrata a luz, né? E o espelho côncavo, ele reflete a luz, tá certo? Isso foi uma ideia que a gente viu. E lá na parte da convenção dos sinais para os espelhos esféricos, nós vimos que o espelho côncavo, a distância focal dele era positiva. Aqui do mesmo jeito, ó, quando a lente for do tipo convergente, a distância focal dessa lente convergente, ela vai ser do tipo positiva, tá? Então, a partir de agora, se você pegar uma questão, considere uma lente convergente de distância focal 12 centímetros. Legal, mais 12. Nesse caso, se você não quiser colocar o mais, não tem problema, né? Porque já fica aí implícito que é positivo, tá certo? E se você pegar, por exemplo, nós vimos na aula passada, que a lente divergente ela está para o espelho convexo. E no espelho convexo, a distância focal dele era negativa. Então, na lente divergente, a distância focal dela aqui, ó, vai ser negativa também. Vai ser negativa, ó, vai ser menor que zero, tá certo? Então, se você pegar uma questão, muito cuidado com a questão que fala que a lente é do tipo divergente. Considere uma lente divergente
de distância focal 50 centímetros. Ele não vai te dar o sinal, mas você vai ter que colocar que é menos 50 centímetros, entendeu? Cuidado, ele não vai te dar o sinal. Então, nessas questões aí de equação de Gauss, de referencial de Gauss, nessa parte aqui dos cálculos, você tem que colocar o sinal de maneira correta, tá certo? Só para chamar a atenção de vocês. Considere uma imagem real de 5 centímetros de altura. A altura da imagem, letra I. 5 centímetros, aí você vai colocar assim, ó, imagem real. O I ele é negativo. Então você vai ter que colocar menos 5 centímetros quando você for fazer as contas. Tem que colocar o sinal, tá certo? Considere uma imagem real a uma distância de 3 centímetros da lente. A distância da imagem à lente é o P', 3 centímetros. Se ela é real, positivo, tranquilo. P' igual a 3 centímetros, sem problema, tá certo? Considere uma imagem virtual, certo? Uma imagem virtual a 20 centímetros de uma lente. Ele está falando de quem? A distância da imagem à lente é o P'. E quando a imagem é virtual, o P' ele é negativo. Então, se ele fala que a distância vale 20 centímetros, você vai ter que colocar P' igual a menos 20 centímetros. P' igual a menos 20 centímetros. Considere uma imagem virtual de 8 centímetros de altura. A altura da imagem é a letra I, né? Se ele fala que a imagem é virtual e tem 8 centímetros de altura, você vai colocar mais 8 centímetros, tá certo? Então não vacile com isso daí. A partir de agora, quando você for ler o enunciado, preste muita atenção na tabela irada aqui para vocês poderem colocar o sinal aqui de maneira correta, para você poder usar a equação de maneira correta. Lembrando que um sinal que você não coloca aqui na questão, a sua questão ela vai dar totalmente errado. Você vai encontrar um resultado que não tem nada a ver, não vai achar a resposta. Então muita gente acha essa parte aqui complicada porque esquece aqui essa informação, esquece de analisar os sinais, tá certo? Leu a questão, olha para a tabela, olha o tipo de lente, coloca o sinal, aí vai para as contas e você vai resolver e você vai conseguir ficar na tranquilidade, tá certo? Continue assistindo as nossas teleaulas. Vamos lá então, galera, vamos lá.